Olá, daqui Cristina Valente para mais um vídeo Pais Positivos. Hoje o tema é: nunca se obriga uma criança a comer. Eu vou repetir, nunca se obriga uma criança a comer. Vamos fazer umas contas muito simples, que é: uma criança nasce com 3 quilos. Ao fim de um ano, triplicou de peso, tem 9 quilos. No segundo ano de vida, portanto, entre 1 ano e os 2 anos, ela não vai triplicar de peso. Aliás, ela nunca mais na vida vai triplicar de peso. Imaginem que eu, pesando 60 quilos, no espaço de um ano triplicasse de peso. Isso nunca mais vai acontecer na vida dela. Isso significa que ela, no segundo ano de vida, não vai precisar de comer o dobro daquilo que comeu no primeiro ano de vida, porque ela não cresceu praticamente nada no segundo ano. Porque ela nasceu com 3 quilos, ao final do primeiro ano de vida tem 9 quilos ou mais, e depois, no segundo ano de vida, só engorda mais 2 ou 3 quilos. Nem sequer triplica, nem sequer duplica. Então, para os pais que pensam que aos 2 anos, aos 3 anos, 4, 5 e 6, a criança não quer comer, o que eu tenho que dizer para vos sossegar é: ela não precisa praticamente de comer. O que é que os pais nunca podem fazer? Obrigar uma criança a comer, porque ela sabe melhor que ninguém do que é que ela precisa. Vamos a ver. Uma criança passa o dia a correr, passa o dia a gastar energia, passa o dia a gastar calorias. Não é o mesmo do que um adulto que pesa 70 quilos, um dia todo a gastar calorias, gastaria 7 vezes mais, porque tem 70 quilos, do que uma criança que tem 10 quilos. Faço-me entender? É só fazer as contas. Significa que quando nós vemos uma criança a correr muito, a ter muita atividade, sempre a saltar, sempre a correr, ela de facto não está a carregar com 70 quilos, porque ela não é um adulto. Ela está a carregar com 6 quilos, com 7, com 8, com 9 ou com 10, consoante a idade que tem. Então ela precisa de muito menos alimentação, precisa de muito menos alimentos, precisa de muito menos calorias, ok? Então isso significa que, por exemplo, uma forma muito fácil de nós vermos qual é o tamanho do estômago de um filho é pedir para ele fechar o seu punho. Ou seja, este é o tamanho do meu estômago se ele não tivesse dilatado e se eu não comesse mais do que preciso. Então vamos pegar numa criança de 2 anos, vamos pedir para ela fechar o punhinho dela e vamos perceber de que tamanho é o estômago dela. Então nós só temos que nos preocupar com a quantidade de comida suficiente para encher esse bocadinho que corresponde a um punho fechado de uma criança. Faço-me entender? Então é muito importante que nós destruamos este mito que é: as crianças, à medida que crescem, precisam cada vez de comer mais. Isso é errado. Lembrem-se, por exemplo, de um caso de um caniche e de um pastor alemão. Por mais comida que eu dê a um caniche, ele nunca vai crescer ao ponto de ter a estatura de um pastor alemão ou de um grande danois que ainda é maior, ok? Então, não é por eu dar mais comida a uma criança que ela vai crescer. Aliás, a probabilidade dela começar a crescer para os lados é muito maior. E por isso é que há muitos miúdos hoje que têm uma tendência muito grande para a obesidade infantil, e a Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil diz que 1 em cada 3 crianças já tem excesso de peso. Então, a pergunta que vai ficar para vocês responderem é: quais são os alimentos proibidos que nunca devemos dar a uma criança, de qualquer idade, e quais são os alimentos 5 estrelas para o cérebro de uma criança, ok? Vejam se descobrem quais são os alimentos 5 estrelas para o cérebro de uma criança, que eu vou estar aqui, daqui a uns dias, a responder a essas vossas perguntas, mas vocês podem já respondendo aí em baixo, ok? Então, bom apetite, até logo, e não se esqueçam, nunca obrigue uma criança a comer. Tchau, tchau.